Fala pessoal, Emerson da EClog, nosso primeiro podcast hoje aqui na empresa. A gente está com a nova comunicação visual e para apresentar essa nova comunicação visual nós trouxemos um parceiro apimentado, direto dos Estados Unidos. É o cara que eu conheço já há 3 anos, é um dos caras que faz parte de tudo isso aqui. E nada mais justo do que trazer ele primeiro. Então vou apresentar para vocês aqui Joãozinho, da Extra Mile, direto dos Estados Unidos. E aí, João? E aí, Emerson, tranquilo? Como que tá? Tranquilo. A nova comunicação visual que eu descido do elevador ali, fiquei até assustado, cara. O cara adesivou, os caras adesivaram até o elevador, cara. O andar inteiro, quando você chega aqui, tá tudo laranja. Cara. Essa é a missão, é deixar tudo laranja aqui e causar, né? E é isso, cara. Obrigado, eu agradeço o convite, né? A gente tá aqui no Brasil já, vai dar quase 2 meses que a gente tá por aqui, e a gente sempre gosta de deixar esses momentos registrados e... Cara, essa experiência com os amigos, tudo que acontece, acho que é a parte mais gostosa das nossas viagens quando a gente vem, e receber um convite desse que você fez para nós é motivo de honra, não por ter participado da história da EC, mas pelo convite, cara, por estar aqui, porque isso aqui é parte do agora, é parte do que está acontecendo daqui para frente, a gente continua fazendo parte, então é um motivo de muita alegria. Agradecer em nome da Extra Mile, em nome de João para Emerson como amigo, obrigado pelo convite. Que é isso. Você sabe, o mês que vem a gente ainda faz nossos 3 aninhos de agenciamento. Na verdade, a empresa tem 13, né, de história, mas os 3 aninhos de agenciamento. E esses 3 anos de agenciamento é mágico, né? E é engraçado que você foi o cara que startou tudo isso. Você lembra? Jogou a gasolina no fósforo pegando fogo. A sementinha do mal, é. Cara, acho que foi 2020, quando a gente se conheceu, e no network, eu tava no Brasil só, né, a gente veio com a companhia que eu trabalhava, e ali a gente se encontrou, nos conhecemos ali, aquela festa de network, tem a gente de tudo que é canto do mundo, e como brasileiros, né, a gente ali já se fez aquela panelinha. E ali nasceu uma amizade, cara. E eu acho que aquele nascimento da amizade estava muito próximo do nascimento da EC, mas eu, particularmente, eu não sei muito sobre a sua história do antes, né? Então, acho que talvez esse momento, aproveitar que a gente está junto, falar um pouco do... Como que você chegou até 2020? Quem foi o Emerson? O que foi feito? Como? Até chegar ali no 2020, aí a gente fala do episódio pra frente. Perfeito. Então, eu tenho 30 anos de Comex. Só. 28 anos de idade, 30 de Comex. E, na verdade, foi engraçado que há 13 anos atrás, um amigo meu, ele achava que eu trabalhava na logística nacional, né? Cara, eu preciso da sua ajuda e tal, eu trabalho com implementos dentários, precisava que carregasse umas mercadorias de Botucatu para São Paulo e depois de Botucatu para Cotia, de Cotia para São Paulo, entrega na minha empresa e tá tudo certo. Eu falei, cara, mas eu trabalho no comércio exterior, eu não sei nada de rodoviário. Ele falou, cara, não, só tem você. Eu falei, beleza, vou estudar isso daí e vamos seguir. Estudei, peguei e falei, vou abrir um CNPJ, comprei uma Fiorino. E aí começa a história, engraçado, porque eu não tinha como fazer o transporte porque eu trabalhava já na área, né? E então eu peguei meu pai e meu tio. Meu tio foi caminhoneiro a vida inteira, meu pai estava em casa lá, os 2 aposentados, falei, vou ajudar as velhas, vou salvar as velhas. E chamei os 2 e falei assim, vocês querem pegar essa? A gente divide o profit. Aí eles, puta, ótimo. É uma diversão para eles. A gente até brincava com eles, que chamava eles de Pedro e Bino, né? Daquela série que tinha.
Então eles... E não era cilada. E não era cilada. Pedro Vino, mas não era cilada. E eles começaram a fazer esse transporte, eles iam até Botucatu com a Fiorino, um ia dirigindo, depois o outro voltava dirigindo, e era aquele bate-papo deles tranquilaço. E foi por 3 anos isso. E aí é lógico, né, coisas da vida. Durante esses 3 anos meu tio acabou falecendo, teve um AVC e tal, infelizmente são histórias da vida. Aí meu pai deu uma desanimada, e nesse inteirinho também aí é complicado. O cliente que a gente estava acabou cancelando o contrato, a gente teve uma série de problemas, eu acabei segurando o CNPJ, mas como eu trabalho no comércio exterior, eu continuei. Então segui trabalhando, o CNPJ travado, até 2020, quando eu te conheci. É engraçado porque as nossas histórias, eu vejo muitas pessoas que começam no comércio exterior e eles vêm, às vezes entram no departamento de inside sales, entram no departamento de operacional, enfim, mas a minha história também não veio dessa maneira. A minha história começou também com carro. Eu nem tinha meus 18 anos ainda e eu comprei uma Kombi. Lembro que foi um rolo doido lá com o meu pai, e eu peguei a Kombi, e a gente tem um primo que tem uma transportadora, e na época apareceu a oportunidade de começar a carregar ali. E então, assim, a minha adesão ao setor logístico também veio, apesar de hoje estar no comércio exterior, já nos últimos 10 anos da profissão, são quase 20 já, que eu comecei cedinho, com 17, estou com 37, então já dá quase 20 anos. Então os primeiros 10 foram na distribuição doméstica, transporte mesmo, essa coisa da Fiorino, do caminhão, e depois que eu fui para o comércio exterior. Então nossa história é parecida nesse ponto. Olha que legal, hein? Tá vendo? E foi engraçado, porque quando eu te conheci, eu também trabalhava para uma outra empresa, né? Nós ambos trabalhávamos em companhias. E foi quando a gente fez umas 2 reuniões e tal, e em uma dessas você plantou a sementinha que a gente estava falando aqui. Conta um pouco aí dessa ideia. Bom, naquela época, em 2020, na empresa que eu estava na direção, quando a gente se conheceu no network, onde a gente esteve ali em março de 2020, estava no começo da explosão ali da pandemia. Uma semana antes. A volumetria das companhias já estava subindo, porque tinha aquele burburinho todo da China, de vai acabar isso, vai acabar aquilo. E a gente já vinha numa demanda já de necessidade de contratação de pessoas. Mas a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. E nem digo que é cara. A mão de obra é da forma como deve ser. E nós não tínhamos ainda uma volumetria tão expressiva para chegar ali com 4, 5 pessoas e resolver o problema. E eu dei a ideia para o proprietário. Eu falei, cara, acho que o momento de agora é de uma terceirização, uma quarteirização com pessoas terceirizadas, quarteirizadas dentro de alguma companhia onde a gente possa ter um salário em real. Então, é mais acessível. E foi onde a gente se conheceu. Então, você estava ali com aquela situação sua de deixar seguir para tua, e a gente estava com aquela situação de preciso de pessoas. Aí foi onde a gente conversou um dia, eu dei um empurrão. Falei, mas por que você já não monta um escritório, a gente bota essas pessoas, ajuda dos dois lados, e, cara, você começa a sua história e a gente resolve um problema que tem por aqui, a gente se ajuda, dá as mãos e vamos adiante, né? E foi assim que tudo começou, e foi uma história muito legal, porque nós conhecemos as meninas, né, que trabalharam com a gente. Chegando aqui, fiquei até surpreso, porque um dos colaboradores até saiu, mas voltou e está aqui com o Emerson ainda, fez parte daquele projeto. E o que a gente tem para dizer é que deu muito certo. Sim. Eu acabei não seguindo na companhia onde eu estava, que a gente se conheceu. O Emerson conhece toda a minha história. E não foi porque eu queria montar a Extra Mile, eu falo isso para todo mundo, eu não tinha intenção alguma de sair de lá, mas ficou mal entendido talvez as minhas intenções, aquilo que eu desejava, talvez muito parecido com o que aconteceu contigo também, e existe um destino para a gente.
para todo mundo, passou o tempo todo falando, acho que para você e para mim também, pô, você tem que abrir a sua empresa, você tem que ter o seu negócio, e acho que veio muito próximo ali o 2020, onde a gente se conheceu. A minha, logo eu saí ali, depois na sequência, depois de um tempo, e montei a minha. O pessoal até pensou que a gente era sócio, alguns, né? Sim. Mas foi isso, e chegar aqui hoje e ver tudo do jeito que tá, a resposta que me dá é que deu certo. Era como era para começar. Exatamente. É tudo isso mesmo. E é engraçado, porque falando um pouco de 2020, dava aquele pouquinho de medo, né? Porque a gente estava no ápice da pandemia, né? E onde me deu força foi quando você falou, cara, eu preciso das pessoas. Você tem 2 pessoas aí? E aí eu cheguei para uma não trabalhava mais com a gente, a outra já trabalhava, era minha Inside Sales na época. Eu falei, e aí, vamos? Ela topou na hora, e o legal é que elas não queriam ficar no home office. Elas falaram, não, vamos para o escritório e tal. Foi aí que eu peguei e falei, bom, agora eu tenho que assumir. Então eu falei com os meus clientes, e nesse inteirinho eu via que na empresa que eu trabalhava, a maioria do faturamento era dos meus clientes. Então me posicionei, falei para os meus clientes, olha, quero reabrir a minha empresa, o meu CNPJ de novo, o que vocês acham? Estou com muito mais experiência, já passaram praticamente 10 anos de tudo isso, de experiência, e lógico, meus clientes me apoiaram, Emerson, lógico que um volume todo não vai, né, de bate-pronto, mas a gente apoia a sua ideia e vamos seguir. Aí assinamos aquele contrato, aluguei o escritório na Praça da Sé ali, uma salinha pequenininha, não lembro nem o tamanho, mas não era metade dessa sala que a gente está conversando hoje aqui, piso de taco. Hoje são 4, né? Hoje os caras estão tão bravos aqui, fecharam o andar inteiro, pessoal. Hoje o andar inteiro aqui. E foi bacana. O legal é que elas acreditaram na história. Aí, lógico, vocês vieram para cá, ainda dava tempo de vir para o Brasil, fizeram todo aquele trabalho de analisar, de fazer todo aquele processo de ensinar e tal. Não foi fácil, você sabe muito bem disso. A Dani, sua esposa, ajudou demais isso acontecer, porque ela foi uma professora excelente, né? Ajudou muito as meninas. As meninas hoje, acredito eu, que o know-how que elas possuem hoje vem muito, né, do que a Dani passou para elas, do conhecimento que a Dani passou. E, cara, foi muito legal, porque só foi crescimento, né? Só foi abençoando e crescendo durante esses 3 anos, né? E é uma história bem parecida também, que o Emerson, ele trabalha com a esposa, e eu também trabalho com a esposa. Então, tanto a Renata quanto a Dani são nossas sócias na vida, no amor e nos negócios, né? Então é mais uma das coisas que tem muito parecida nas nossas histórias como empresário, na trajetória profissional. Renata advogada, minha esposa enfermeira, e hoje elas, acho que já posso dizer para vocês que elas já sabem mais de logística até do que nós. Porra, muito. De lá para cá, a pergunta que eu te faço, de 2020, onde a gente se conheceu, para cá, tivemos a pandemia. A característica do que a gente fazia, eu acho que foi um pouco em função do momento, mas o que mudou? Assim, eu vejo que mudou. Hoje você tem 4 salas, uma equipe maior, departamento operacional já separado do departamento de vendas, um jurídico, a sua sala aqui onde a gente está, já fisicamente você vê, mas falando de business, o que mudou? Então, cara, ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Eu costumava dizer o seguinte, o primeiro ano a gente brincou de empresa, porque a gente estava rampando, a gente estava no meio da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, mas graças a Deus as pessoas que entraram na nossa vida, elas acreditaram e apoiaram e vestiram a camisa. E neste meio tempo,
o mercado estava bem complicado, porque os grandes players, né, eles tinham que reestruturar toda a empresa, porque todo mundo tinha que ficar em casa, e só que eu acredito que para eles foi mais difícil, porque o volume de pessoas é 5, sei lá, 6 vezes maior ou mais. E para controlar tudo isso, eles tiveram uma dificuldade gigantesca. Eu já tinha mais facilidade para controlar isso. E o que aconteceu? Os clientes nesse período, eles procuravam alguém para ajudar. Eles queriam um agente de carga que de alguma forma conseguisse ajudá-los. No telefone, porque eles ligavam para os gigantes, e os gigantes não conseguiam, né, atender a necessidade. As pessoas que estavam no escritório não estavam mais, estavam em casa, mas não conseguiam fazer o trabalho, né, com excelência, e nós fazíamos o trabalho com excelência. Com isso, a gente foi galgando, foi crescendo, foi ganhando corpo, foi aumentando o volume de clientes, aumentando o volume de processos. A gente falou de processos agora aqui, né, agora há pouco, da história dos processos, né, e é lógico, em paralelo nós ficamos 1 ano, né, com aquele contrato nosso. O contrato cresceu, né, porque a gente teve que contratar mais pessoas, 4 pessoas a mais. Nesse interim, a minha empresa também acabou crescendo e eu tive que contratar mais pessoas também, e por causa da demanda. E o que foi bacana é que todo mundo que a gente contratou apoiou, vestiu a camisa, passou pela dificuldade de estar vindo para a empresa ao invés de estar no home office. Lógico, sempre tudo muito controlado. Boa parte das pessoas que estavam aqui tinha carro, então ninguém estava na rua à toa, né? Chegava, trancava aqui, a gente almoçava aqui, fazia todo mundo junto, tudo junto, então estava bem tranquilo. E isso fez com que a gente se unisse e conseguisse bater todas as metas que a gente estipulou nesse período. Então a gente só rampou, e nesse 1 ano que nós ficamos de contrato com a empresa que você trabalhava, lógico, eles ajudaram demais a gente, porque a gente fez muito business junto, e aí a gente acabou encerrando o contrato. Foi quando, né, você saiu, e aí foi melhor, porque quando você saiu, você estava com muito mais garra, né, mais disposição, e foi quando surgiu a Extra Mile. Aí eu queria saber como é que você teve essa ideia. Eu contei para você como é que foi a minha, agora eu queria entender como é que foi a tua, essa sacada sua aí. Bom, a Extra Mile, na verdade, ela foi idealizada em 2018, 2017. Não era a ideia ser um agente de carga, uma transportadora, não tinha absolutamente nada a ver com isso. A nossa ideia era fazer cursos para ensinar e treinar pessoas a entrar no mercado, porque era uma dificuldade muito grande, e ainda é até hoje. Todas as empresas do setor têm encontrar profissionais gabaritados a um custo racional, porque às vezes você só precisa de uma pessoa para fazer uma determinada tarefa do comércio exterior, e é um auxiliar, um assistente, um coordenador, e os salários estavam, eu vejo isso até hoje, fora da exorbitante. Então a ideia era o quê? Poxa, vamos treinar pessoas que estão ali fazendo faculdade, para essas pessoas se qualificarem e entrarem no mercado. Essa era a ideia da Extra Mile. No decorrer da saída da companhia onde eu trabalhava, como eu disse para vocês, eu não tinha intenção de sair. Nunca foi o plano sair. Eu tinha alguns planos na minha vida pessoal, de gestão de horas de trabalho, de gestão dos meus projetos pessoais, poder ser marido, poder ser pai, e organizar, porque às vezes
as rotinas dos empresários, diretores, ela é tão insana que você acaba se anulando em outras áreas da sua vida e entrega muito mais para a companhia do que para outras coisas que têm tanta importância quanto, e muito mais até que é o caso da família. Então a ideia da Extra Mile nunca sairia do papel se eu não tentasse equalizar por menos horas onde eu trabalhava e um pouco mais de horas em outras coisas. Então, para isso, uma das coisas que eu precisava fazer é parar um pouco mais cedo, às 5, 6 da tarde, e dedicar 2, 3 horas do dia à gravação dos conteúdos para os cursos. E essa era a ideia inicial da Extra Mile. Acabou que ficou tudo... Você conhece a história, eu não gosto de entrar nesse tema, porque foi, na minha ótica, um grande mal-entendido, de perspectivas e daquilo que eu queria para minha vida e o proprietário para dele, enfim. E gerou um rompimento ali. E falo para todo mundo, eu nunca fui demitido em nenhuma companhia das que eu trabalhei, eu tenho essa honra de poder falar, e não seria ali que eu ia ser pela primeira vez, e eu senti que a corda podia estourar para o meu lado, e antes eu pulei fora e pedi para romper e acabar por ali. Então eu pedi as contas sem trabalho. Então eu estava, para resumir isso, estava nos Estados Unidos com 3 crianças, filho recém-nascido, os pais da minha esposa não podiam ir porque ainda não tinham visto, não tinha quem nos ajudasse, fora da cidade onde eu me enraizei, que era Miami, eu já estava morando em Orlando e precisava fazer alguma coisa. Então eu pedi as contas, tinha as minhas economias, mas eu precisava fazer alguma coisa. No primeiro dia da companhia, uma aerolinha me chamou. Eu estou sabendo que você está em Orlando e eu preciso de um suporte. Isso era dia 2 de janeiro. O cara quebrou um avião aí e precisa pegar as malas dos passageiros e trazer para Fort Lauderdale. Eu falei, eu faço esse trabalho. Então, ali foi onde me abriu o horizonte, assim. Eu falei, poxa, vou começar a trabalhar com transporte local, que é algo que eu já fazia no Brasil, e vou começar a trabalhar com transporte local, com essa coisa de remoção portuária, remoção aeroportuária, com esses translados ali na costa, onde a comunidade brasileira é muito forte, e vou tentar ir alavancando nisso. Foi assim que nasceu foi a virada de chave da Extra Mile iam ser cursos para se tornar uma logística. Completando a parte da Extra Mile, somente mexer com caminhão, com entregas ali, ainda mais quando você está começando e não preparou, não deixou o terreno preparado para tracionar uma operação. E não tem também, às vezes, uma indicação que você pega o telefone e o cara fala, eu tenho 10 carretas para carregar todo dia. É difícil. Então, eu precisava voltar a fazer alguma coisa daquilo que eu sei fazer nos Estados Unidos. Como a ruptura com a companhia que eu trabalhava também foi ruim para você, acabou que o Emerson falou, poxa, você consegue fazer? Então, do mesmo jeito que quando lá atrás você começou e eu dei aquele empurrão, quando eu comecei você também me deu esse empurrão, porque os primeiros processos de exportação e importação começaram a vir da EC, e ali foi onde clareou para mim. Falei, poxa, se eu faço para um, posso fazer para outros. Não quero absolutamente nada que venha de lá. Não precisa, tem para todo mundo. Sim. E aí começou a acontecer, cara. Começou a acontecer, alguns clientes sentiram saudade, me procuraram. Eu disse, olha, não funciona, não dá. E o pessoal insiste. E, cara, as contas chegam, a gente tem que trabalhar. Sim. E, cara, cliente não tem dono. Mas isso é uma grande lição que a vida me deu. O cliente não tem dono, o cliente tem escolha. Ele faz a melhor escolha para ele. Se é a melhor escolha, ele escolhe. Se o João é a melhor escolha. Então é por isso que eu gosto de andar com pessoas como você, como os nossos amigos que são do mesmo network. Praticamente a gente anda numa patotinha ali de 6, 7 agentes de carga, porque tem para todo mundo. E se eu estou junto com pessoas que já são escolhidas por clientes brasileiros, automaticamente eu sou a melhor opção. Perfeito. Nos Estados Unidos. Então a minha ideia qual foi?
no decorrer dos primeiros meses ali, me posicionar como a melhor escolha para aqueles caras que eu escolhi como amigos. Sim. E é isso que a gente tem feito e assim que a gente está levando, né? É isso, acho que é isso. Isso é muito legal, né? Porque como falei desde o começo, eu tenho pouca experiência no Comex, nos 30, e nós como agentes no Brasil, a gente entende muito, na verdade, quem está nos Estados Unidos, um agente americano mesmo, ele não entende a dor do agente brasileiro. Lógico, o agente brasileiro sempre vai pedir menos mesmo, preciso de preço, porque é a característica do cliente, né? O cliente no Brasil, ele exige, né, que a gente realmente peça o melhor preço possível. E o legal foi, você entende a dor e você sabe como o mercado brasileiro funciona. E foi mais fácil para nós, desde então, João, preciso que você me ajude nisso, preciso que você me ajude naquilo. E por você entender essa dor, você começou a nos ajudar melhor. Com o conhecimento que você já tem muitos anos nos Estados Unidos, o conhecimento geográfico mesmo, assim, da logística, como é que funcionava, então você conseguiu angariar os melhores preços, os melhores serviços, e facilitou bastante para a gente, principalmente para a gente movimentar mais cargas saindo dos Estados Unidos, porque todo mundo fala de China, né, enfim, mas depois disso a gente conseguiu movimentar mais cargas nos Estados Unidos, inclusive para você ver o tamanho da Extra Mile, o tamanho do João. O ano passado nós fizemos um projeto com a Extra Mile, que eu queria que o João falasse um pouco dele. Para esse log foi um case de sucesso absurdo, porque quando todos os volumes chegaram aqui no Brasil, o cliente ficou extremamente satisfeito do cliente falar que no ano anterior foi a DHL que trouxe para ele. A gente está falando de uma DHL, eu posso falar aqui. E ele disse que ele nunca viu nada parecido. Para nós foi um case de sucesso. Nós colocamos nas nossas redes sociais, inclusive nós colocamos nas redes sociais graças ao João, que fez um trabalho incrível lá, e eu queria que ele narrasse isso daí. Como é que foi essa loucura aí, 60 toneladas de carga? Bom, lá no nosso YouTube tem o vídeo dessa operação, eu mesmo participei dela por completo para ter uma operação diferenciada. Quando é algo dessa magnitude, eu sempre coloco a mão e eu sempre participo, porque eu acho que foi assim que eu cheguei onde eu cheguei dentro da logística. Então é por isso que existem, eu participo praticamente de todas as operações, das decisões, eu estou ali o tempo todo olhando, mas algumas especificamente eu encabeço a parte documental, a parte operacional, e eu participo de cada passo para ter esse resultado. Quando a gente entende uma demanda como aquela, eram 133 pallets mercadoria perigosa, com necessidades específicas de embalagem e reembalagem e etiquetagem, e necessidades específicas de manuseio físico, de gestão mesmo, de validação de cada volume, fumigação de pallet. Elas estavam num pallet de madeira, não tem como querer colocar num pallet de plástico, ele não suporta o peso. Então, assim, são 133 validações simultâneas, né? Então, foi feito todo esse trabalho, a gente viajou para Miami, pegamos hotel lá, a outra parte da equipe que já era de Miami já estava por lá, a gente chegou, depois que a carga chegou faseada para nós em 5 lotes, 5 carretas diferentes, a gente precisou unificar os lotes, então tinham 3 lotes ali, 133 pallets, material perigoso, toda a documentação perigosa para ser revalidada, algumas coisas refeitas, reembalagem, reetiquetagem. A gente validou e juntamos os 3 lotes, fazendo uma identificação específica, mesmo depois sendo usado um stretch preto, que foi solicitado pela pessoal que mexe com
a parte perigosa junto à aerolinha, por baixo do stretch preto a gente fez uma identificação nossa, onde identificava os lotes, e a gente desceu os lotes em três processos diferentes, e quando isso chegou na fábrica, algo que pra gente era tão simples, na fábrica foi algo que eles nunca tinham visto e facilitou toda a operação dentro do galpão para fazer a armazenagem, o primeiro que entra, o primeiro que sai, aquela coisa toda da gestão. Então essa narrativa dessa carga é isso, acho que foi o grande trabalho que a gente fez, né, ali. Mas qual foi a sacada? Porque eu lembro de ter os 3 lotes, cada um veio de uma cor. Um veio vermelho, outro verde e um branco. Por cima do todo o stretch preto. Mas qual foi a sua sacada ali? Eu venho da área, como eu falei para vocês, eu comecei com caminhão e depois eu fui cair para dentro de armazéns. Então a minha experiência na logística, ela não é da emissão do AWB, do BL. A minha experiência na logística é de realmente receber material, descarregar caminhão, conferir, acondicionar e fazer separação e expedição. Então, quando eu olho uma carga, a primeira coisa que eu desenho na minha cabeça é o que acontece entre transportador e armazém. E é o que eu sempre falava nos treinamentos para as meninas. Logística nada mais é do que de onde veio, como veio, e para onde vai, como vai. Então, você se preocupa com o elo antes e com o elo depois. Faz tudo que for necessário para nenhum dos 2 elos terem problema. Então, quando eu olhei a carga e entendi o que estava acontecendo, como ela ia sair, muita gente trabalhando, 10, 12 pessoas trabalhando na validação, reembalagem, isso, aquilo, e num período assim, toque de caixa, sábado 5 da manhã para terminar às 7h30, 8 e não perder o voo. Então você precisa separar fisicamente as coisas. Então a sacada foi essa, vamos separar fisicamente, pôr uma equipe para trabalhar em cada uma, separar isso muito bem separado no chão, identificar a nossa maneira, de uma maneira que a fábrica consiga entender aquilo que foi feito de acordo com as ordens de compra. E depois a gente unifica isso no padrão IATA para voar no avião cargueiro. Então a gente fez a sacada foi fazer o nosso mundo por debaixo do mundo das aerolinhas, sem deixar de cumprir os requerimentos da aerolinha e também da gestão do estoque. Foi isso. Então acho que é baseado de onde eu nasci, a sacada, conseguir fazer a leitura do projeto. E como foi, porque a gente está falando de um afretamento, como é que foi essa parte de fretar o navio, não, que a gente freta navio também, né? A gente fretar o avião e tal, essa sua expertise, porque lógico que você pensou, essa volumetria aí ela não dá para ser num avião normal. A gente precisa fretar, e aí lógico, aí tem que ter know-how para conhecer quais são as empresas que fazem isso, por causa do tipo de mercadoria. Quando a gente está falando de um avião fretado, lógico, não é só essa mercadoria que vem outras, porque o avião é gigantesco. E me fala um pouco, como é que foi essa a negociação, né, com a companhia aérea? Bom, não dá para contar muito segredo do que foi feito, como foi feito, porque senão os concorrentes vão tentar tirar as cargas da gente, vão saber o que a gente faz melhor do que eles, né? Mas a questão da negociação era uma carga muito grande. Quando você tem um poder de compra muito grande, você tem um poder de negociação tão grande quanto. Então, quando a aerolinha te fala, olha, eu tenho um valor determinado por quilo, e você já abriu todas as necessidades, é perigoso, tá em pallet de madeira, pode ser remontado ou não pode, e você chega num preço, é aquele momento assim, esse cara vai descer essa carga? Vai. Tá, e os outros 2 ou 3 concorrentes que ofereceram também vão? Vão. Dos 4 ou 5 que ofereceram uma solução para nós naquele momento, só 2 deles eu colocaria minha mão no fogo. Os outros 3 com preços até melhores, a gente tem que descartar. Porque não vai atender o deadline do cliente e o problema vai ser incontrolável. Porque a hora que a fábrica parar e a carga estiver jogada no chão no terminal lá em Miami, não tem o que fazer.
principalmente se ela já estiver internacionalizada. Então, daqueles 2 que a gente escolheu, aí chega um momento onde você fala assim, Pedro, tenho 3 aqui. E o Paulo fala, te dou 2,90. Aí você volta e aí você tem que brigar pelo cliente, porque o cliente não está lá, nem você. Então é aquele momento onde eu tenho que entrar e falar assim, olha, eu preciso de 2 para fechar. E aí quem pegou, pegou. Então a hora que o cara fala, não, vamos fechar ali em 4, 5, o valor que seja por quilo, é isso, você já meio que não tem volta, porque o outro já não vai fazer o mesmo preço. Então você já tem que estar muito confiante de que aquele cara vai resolver, aquela linha vai resolver o teu problema, porque é uma viagem sem volta. E então aí vem um pouco do feeling, da experiência, da negociação, até bater o martelo, tanto que eu demorei mais, acho que a gente demorou mais para passar o preço e fechar a opção de como ir embarcar do que de fato para operar. Tipo, a gente demorou 3, 4 dias para tomar a decisão de como ia sair e tipo, executamos a operação em 4 dias. Sim. E a gente tá falando, gente, 4 dias tiramos do Texas, carregamos 5 carretas, levamos para Miami e colocamos as cargas dentro do avião cargueiro. Exatamente. Então, assim, tipo, numa terça-feira saíram 5 carretas do Texas, na segunda tava no destino. Case de sucesso. É isso. E dentro desse contexto, assim, de todas as loucuras que a gente fez aí nesse tempo juntos, né? Começo de 2022, 1 ano e meio aí, eu com a minha empresa, você com a sua. Qual a sua visão, assim, de para onde que a EC vai, o que esperar dos Estados Unidos? Eu quero me incluir na minha praça, né? E o que você espera aí do futuro? Falar um pouco sobre coisas que estão para acontecer aí. Cara, primeiro, muito provavelmente esse mesmo projeto que a gente falou há pouco vai acontecer aí em meados de setembro. Então a gente já tem coisas para pensar de futuro, a futuro imediato, né? Mas o que eu penso mesmo, cara, eu quero ir para um outro estágio falando de agenciamento mesmo de empresa. Isso é a minha visão hoje e ninguém tira. Eu quero ir para outro estágio. Eu comecei falando de brincar de empresa, depois a gente virou empresa, e aí agora a gente quer realmente, de verdade, a gente quer incomodar mais do que a gente já incomoda. Falando português claro mesmo, a gente quer incomodar. A gente cresceu, a gente vai crescer mais e a gente vai incomodar mais. Lógico, sempre com a mesma filosofia. A gente não vai mudar a nossa filosofia, o time com as mesmas ideologias, a gente não vai atravessar isso, nem que se tiver que vou subir um degrau, passa um tempinho, vou subir outro, passa um tempinho, mas a gente vai crescer. Daqui 5 anos o céu é o limite, então a gente quer tocar o dedinho lá, de verdade a gente quer tocar o dedinho lá. E a Extra Mile veio na mesma batida? Cara, você já passou, você como empresário já passou pelo que a gente chama dos 2 anos, né? Que são aqueles 2 primeiros anos que são muito difíceis. A EC já passou por isso. E é notório quando essa página vira. Eu já passei por essa fase em outras empresas que eu tive. Então, nossa filosofia é exatamente a mesma, nossa ideia é exatamente a mesma. Mas a gente ainda tá andando sozinho, apesar de 20 anos no mercado, ser 30, cara, dos meus 20 anos de carreira, desse momento agora, eu tô andando sozinho com as próprias pernas. Em outro país, eu tô com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Então, tá faltando aí, eu acho que os 6 meses para essa guinada, assim, e são coisas que a gente tá preparando por agora. Projeto em Miami, coisa em Nova York, operação própria, caminhões, e isso tudo demanda não só tempo, conhecimento, como grana. Sim. Então, em alguns momentos, a gente precisa da estratégia correta para não comprometer o arroz com feijão, basicamente, né? Então, chegando lá agora, a gente tem mais uns dias aqui no Brasil, chegando lá agora tem uma lição de casa aí para ser feita. Para quem segue a gente assumiu a operação da Pacote Fácil, então a gente vai fazer toda uma... Pacote Fácil é uma empresa que trabalha exclusivamente com small parcels, que a gente fala caixinha pequena, Correios, contrato FedEx, DHL.
Então tem toda uma estratégia de rebranding agora para fusão das marcas. Então, fora isso, projeto Miami, Nova York, caminhão. Então, agora chegando lá, a gente vai pôr tudo isso para acontecer, para tentar nesses 6 meses, nessa virada para os 2 anos, dar essa guinada para pegar aí o 3º, 4º ano e tamo junto. Aí você tá aqui, a gente tá aí. Que lindo, cara. Nossa, é fantástico, é incrível, porque estrear aí o nosso podcast com uma história dessa aí, cara, nossa, pra nós tá sendo incrível, cara. A gente tá na semana aí que a gente mudou toda a nossa comunicação visual, conseguimos aí uma agenda com o João. Que isso, cara. E, pô, você tá aqui, cara, eu não tenho nem palavras, cara, só de agradecer mesmo realmente por esse bate-papo nosso aqui, um pouquinho da nossa história aqui, um pouquinho do que a gente já criou até agora e do que a gente vai criar daqui para frente. A parceria falando português, cara, é muito foda, nossa, é uma sintonia, uma sintonia muito legal, cara, incrível. Aí eu coloco muito Deus nessa hora aí, porque ele realmente tem iluminado nosso caminho aí, tem traçado aí uma estrada para nós aí de glória. E, cara, obrigado mesmo de coração aí pela você dispor esse tempinho aí seu aí, porque eu sei que tá apertadinho, mas estamos mega felizes aqui, eu tô feliz demais e espero o ano que vem, né, porque você vem de ano em ano, o ano que vem a gente tá sentado aqui num outro estúdio, falando um pouco mais de 2023 aí, do que vai acontecer em 2024, 2025. Cara, obrigado mesmo. Obrigado, cara. Eu que agradeço ao convite da EC, participar dessa história de vocês, sendo a empresa que representa todas as buchas aí de vocês lá nos Estados Unidos. É uma responsabilidade muito grande, porque por trás da EC, por trás da Extra Mile, existem empresas no Brasil que importam, exportam, e nessa conexão com os Estados Unidos eles empregam famílias e famílias. Então, por detrás das nossas responsabilidades, o que existem são empresas que empregam famílias, que geram receita e que levam o pão para a mesa de muitos brasileiros. Então, a responsabilidade que uma empresa brasileira que importa e exporta deposita na mão da EC, e automaticamente a EC deposita na nossa mão, por conhecer a geografia, a operação, como a coisa funciona nos Estados Unidos, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Então é motivo de muita honra ser escolhido para isso, né? Fazer parte dessa história de vocês. E acho que a gente vai falar mais sobre mercado, sobre outras coisas. Sim, também. Sim. Mas é isso. Agradecer, obrigado pelo convite. Agradecer você, Renata, toda a equipe de vocês, sempre tratando a gente com extremo carinho, né? Faz o que pode, o que não pode. E obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Maravilha. Abraço geral.